E para você criar e gerenciar etapas no seu painel de tarefas, é super simples. Aqui eu tenho um painel de tarefas dentro de um projeto chamado Contratação de Novo Gerente. Então imagine que eu vou contratar aqui um novo funcionário para mim aqui. Eu poderia criar aqui todas as tarefas necessárias para a contratação. Divulgar a oportunidade, fazer entrevistas, realizar realmente a contratação em si e assim por diante. Porém, é uma boa prática na hora de você planejar um projeto, dividir ele em metas intermediárias. E é aí que entram as etapas. Então, por exemplo, no lugar de eu planejar todas as tarefas desse projeto numa única visão aqui no painel de tarefas, eu vou criar a primeira etapa, que vai ser, por exemplo, divulgar oportunidade. Eu vou definir que essa primeira etapa vai acontecer de hoje até sexta-feira, 2 dias. Criar a etapa. Esse período é fictício, tá? Um período curto só para o nosso exemplo aqui. E aí eu posso criar aqui tarefas referentes a essa etapa, divulgar a oportunidade. Porém, antes de criar essas tarefas, eu vou criar mais uma etapa. Clico aqui no botãozinho de mais e crio mais uma etapa, chamada realizar entrevistas. Essa etapa vai acontecer na próxima semana, do dia 26 de julho até o dia 30, segunda a sexta-feira. Clico em criar etapa. Então agora eu criei 2 etapas aqui no meu painel. E eu posso criar quantas etapas eu quiser. As etapas são as entregas intermediárias que esse meu projeto vai ter. Tem uma primeira etapa, divulgar a oportunidade, uma segunda etapa, realizar entrevistas, e eu poderia criar uma outra etapa, por exemplo, realizar contratação. Inclusive eu vou criar aqui, efetivar contratação. A efetivação da contratação vai acontecer de 2 a 6 de agosto. Seria um sonho se a gente conseguisse contratar uma pessoa tão rápido assim, não é? Mas vamos lá. Esse exemplo é mais simples para a questão de didática e aprendizado. Então, uma vez que você criou as etapas, ou seja, as entregas intermediárias do seu painel de tarefas, você planeja as tarefas. Então, na hora de divulgar oportunidades, eu vou colocar, por exemplo, divulgar nas redes sociais. E uma primeira tarefa. Depois, divulgar nas listas de e-mails. Então, eu criei aqui 2 tarefas de exemplo para a minha primeira etapa, divulgar a oportunidade. Depois, eu vou realizar entrevistas. Então, vou selecionar candidatos e eu vou realizar entrevistas. E depois, efetivar a contratação. Então, eu poderia colocar solicitar documentações e depois realizar treinamentos de entrada. Pronto, agora eu tenho 3 etapas e eu tenho 2 tarefas em cada uma das etapas. Claro que eu estou simplificando um pouco aqui esse projeto, na vida real ele teria mais tarefas. E aí agora, se você vir aqui na visão de cronograma, você vai ver a linha do tempo aqui das suas etapas e tarefas, a linha do tempo do seu painel. Então aqui eu tenho divulgar a oportunidade com as 2 tarefas que eu criei. E aí eu posso planejar elas aqui, mover elas na linha do tempo para definir novas datas de início e fim. Posso clicar 2 vezes na tarefa para editar quem que é o responsável por ela e outras informações. A partir daqui é o seu planejamento das tarefas. Mas veja que as etapas estão criadas e você pode agora vê-las na linha do tempo e também replanejar, não só as tarefas como também as etapas em si. Basta arrastar e soltar ou clicar 2 vezes para você editar uma etapa também. Para finalizar, você tem também a visão de etapas aqui, onde você consegue visualizar as etapas que você criou, sendo que a etapa que está em andamento fica aqui em destaque, e aí você consegue acompanhar o progresso, as informações de planejado versus realizado do tempo e do custo de cada uma das etapas, e também, no momento em que você realizar todas as tarefas de uma determinada etapa, como por exemplo, vamos supor que eu concluí a etapa de divulgar a oportunidade, então eu vou lá no meu quadro de tarefas e vou mover as tarefas para concluído. Uma vez que eu concluí essa etapa, se eu não quiser que ela fique mais aparecendo aqui na linha do tempo do meu painel, porque eu não estou mais olhando para ela, então eu posso vir aqui na aba Etapas e posso marcar a etapa de divulgar a oportunidade como concluída. Basta clicar nesse checkzinho aqui. Cliquei, a etapa foi marcada como concluída e quando eu voltar no meu painel de tarefas, ela não aparece mais. Ficaram aqui apenas as 2 outras etapas. Então, criar etapas no seu painel é uma boa prática, porque é uma forma super simples de você criar entregas intermediárias para a equipe que vai trabalhar aqui na contratação do novo gerente. Assim, você não tem que olhar para 50 tarefas ao mesmo tempo no seu painel, mas sim, você olha apenas para as tarefas da etapa atual, porque se você ainda não está trabalhando na próxima etapa, não precisa que as tarefas dela fiquem poluindo a sua visão enquanto você está trabalhando aqui ainda na etapa anterior. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer te dar o melhor suporte.